Bom dia. Cada carro da série 2 da Peugeot conta uma história que permite perpetuar algo que a nossa marca é a única a poder reivindicar. A mais rica e longa tradição no segmento dos utilitários, com muitos sucessos e muitos anos de liderança no mercado europeu. Este sucesso tem a ver com algo de especial, de diferente que tem todos os Peugeot da série 2, a emoção. Cada dois suscita muita emoção, o que não é o caso dos nossos concorrentes diretos como o Clio, o Corsa ou o Polo. Aliás, a nossa marca foi muito copiada em termos de design pelos nossos concorrentes, porque o nosso sucesso provocou bastante inveja, sobretudo depois do tremendo sucesso do 206. O 208, como os seus predecessores, provoca claramente muita emoção, aquela emoção. Mas além desta emoção, tem também, como cada Peugeot da série 2, algo de muito forte, de singular que o caracteriza. O 206 era irreverente e mesmo provocante. Era um carro sexy e original. O 207 foi um carro sério, se calhar o mais sério da série dos dois. Com qualidade, acabamento, espaço, era quase um carro germânico, era quase um carro do segmento superior. Também suscitou emoção, menos claramente do que o 206, mas muito mais do que os seus competidores diretos. Esta atratividade sempre nos ajudou a ser os melhores em termos de performance comercial. Aliás, é de salientar que o par 206 Plus e 207 terminam em 2011 líder do seu segmento, o que prova todo o potencial e a força dos utilitários da nossa marca. Mas a atratividade não faz tudo. Este sucesso demonstra também, como é óbvio, toda a nossa determinação, todos os nossos esforços conjuntos, e quando falou de nós, falou das equipas da PPA, mas falou sobretudo de vocês, das vossas equipas, ou dos chefes de zona que vos acompanham no dia a dia no vosso negócio. Se terminamos líderes em 2011 no mercado muito agressivo, competitivo e com 2 veículos em fim de vida, eu imagino um futuro muito otimista para o 208. Não vai ser fácil, é óbvio. O mercado atual não é aquele que conhecemos na altura do 206. Temos o pior mercado dos 25 últimos anos, mas temos uma arma de guerra fabulosa, o 208. Este carro tem no seu ADN tudo o que fez o sucesso dos seus predecessores. O charme do 206, a qualidade do 207, a revolução arquitectural do 205 e, além disto, é um carro fundamentalmente tecnológico, com o seu ecrã táctil, a sua conectividade, os seus motores com um nível de CO2 mais baixo do mercado. Esta arma, a vocês de utilizá-la. A vocês de aproveitar esta oportunidade fantástica para continuar a ser líder neste segmento. Obrigado e boas vendas. Ce qui me passionne le plus dans cette voiture, c'est le défi qui a été relevé. On parle souvent d'alchimie pour Peugeot, de capacité à marier les mondes. Mais on va marier, je crois, le monde du cerveau et celui du corps, celui de l'intelligence et celui de l'émotion. C'est une voiture qui est vraiment dans son époque. Elle est sophistiquée au sens travaillé, pensé, réfléchi. Une certaine forme de douceur et de complicité. Une réponse pertinente et radicalement nouvelle. Sans rien lâcher sur le côté racé et efficace. Cet équilibre délicat et judicieux, c'est ce qui me touche dans cette 208. Sculptée. Sensuelle. Intuitive. C'est une voiture qu'on a voulu innovante. J'utiliserai qu'un seul mot, régénération. Régénération de style. En fait, c'est un trait de crayon. Ça se traduit par les formes de la voiture, très allégées, très épurées, très expressives en même temps. Elle est dense, elle est pleine, elle est vivante, quoi. C'est avant tout un bel équilibre. Une grande fraîcheur aussi dans les couleurs, les matériaux. Le soin apporté dans le traitement de chaque détail. Une alchimie masculin-féminin. Féline. Dessiné. Un intérieur aussi réinterprété à travers une grande simplification épurée, rafraîchie. Régénération du poste de conduite, des sensations. On a un vrai plaisir à manier cet incroyable volant. Il y a le pari très fort sur la diffusion de la technologie tactile. Une ergonomie au meilleur niveau, évidente. Plus de lisibilité et plus d'efficacité. Ce poste de conduite, il est vraiment formidable et il est unique. Vous montez ou vous installez de façon très naturelle. Régénération émotionnelle, environnementale. Un coup d'avance en écologie. 34 grammes de CO2 de moins. C'est ce sentiment de liberté, d'indépendance, d'enfin pouvoir faire ce que je veux. Elle a quelque chose d'évident. Sans cette osmose des équipes qui ont travaillé sur ce projet, jamais une réussite de ce niveau-là n'aurait été possible. On a déjà commencé à donner quelques preuves du nouveau style des produits Peugeot. Voir leur déclinaison aujourd'hui sur une petite voiture, c'est particulièrement convaincant. Je suis amoureux. Olá, muito bom dia a todos e bem-vindos a esta ação que constitui o pontapé de saída do lançamento do 208 em Portugal. Chegou realmente a hora da verdade. Todos os olhos estão postos em vocês, toda a esperança está depositada em vocês. Depende bastante da vossa performance, depende muito do vosso empenhamento, o sucesso que nós poderemos obter com o lançamento deste produto. Todos sabemos que estamos num contexto de mercado muito difícil, que o mercado está em depressão,
mas isso terá que nos dar forças acrescidas. Teremos que reagir a esta depressão, teremos que, se calhar, trabalhar a dobrar, teremos que procurar nos sítios mais impossíveis onde é que estão esses tais clientes. Temos que fazer, como se costuma dizer, das tripas coração para fazer com que este produto seja realmente um verdadeiro sucesso. A oportunidade que temos é única. Só lançamos um produto deste segmento, o segmento B, que constitui mais de 40% das vendas em Portugal, uma vez de 5 em 5 anos. E por isso temos que saber aproveitar. Esta oportunidade não é só o produto em si, é o produto mais uma gama completa de motores que vem atrás, que o fazem com que ele se adapte muito bem à realidade portuguesa, à realidade da fiscalidade portuguesa. Temos com ele um novo motor de 1 litro, uma nova motorização também de 1200, temos nos diesels o EHDI, que é uma novidade em termos de segmento, ou seja, temos uma série de argumentos acrescidos que fazem com que a nossa responsabilidade perante o sucesso das vendas que temos que ter seja muito grande. É preciso um verdadeiro empenhamento, é preciso trabalhar muito bem as bases de dados, é preciso ir à procura onde os clientes aparentemente não estão, é preciso levantar pedras, ver se eles estão lá realmente a dormir debaixo, é preciso bater portas, é preciso levar com o não, mas é preciso não desistir. Com certeza, com um esforço deste tipo, nós conseguiremos descobrir as pessoas que estão e que querem comprar um 208. É uma grande responsabilidade, é a responsabilidade que já advém de sermos líderes neste segmento. Desde o 205, passando pelo 206, recentemente com o 207, a série 2 sempre foi uma série de sucesso na Peugeot. Sempre obtivemos lideranças neste segmento, neste mercado. Temos que continuar. Vai ser difícil, mas sabemos como é que se faz e sei e tenho a confiança que vocês o sabem fazer bem. Pelo lado da Peugeot, poremos à vossa disposição todos os meios, desde o produto até à comunicação, bases de dados, tudo aquilo que constitui um dispositivo de lançamento. A vocês, peço-vos que vendam, que vendam, que vendam, que tenham perseverança, que não desistam à primeira. Depende disso o nosso sucesso. Eu tenho uma confiança enorme nesta equipa, tenho uma grande confiança em vocês e tenho a certeza que vai correr bem. Obrigado. Uma produção Cinescore Studios. Para mais informações, vá a www.cinescore-studios.com.